E continuamos falando sobre saúde. A gordura é um assunto que levanta bastante preocupação. Com o fígado não é diferente. O excesso de gordura no órgão, também chamada de esteatose, se não for tratado adequadamente, pode evoluir para doenças muito graves. Nós estamos recebendo o Guilherme Sander, que é chefe do Serviço de Gastroenterologia e da Unidade de Endoscopia do Hospital Ernesto Dornelles. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Bom, a gordura no fígado é uma doença bastante comum? Ela é bastante comum. Atualmente, as pessoas têm se preocupado muito com isso, porque realizam exames de imagem, especialmente a ecografia abdominal, e com muita frequência, de maneira até inesperada, essa gordura no fígado aparece, muitas vezes com este nome técnico de esteatose. Então isso aí gera muita preocupação, ansiedade, mas na verdade é bastante comum, 20%, talvez até 30% das pessoas tenham esse achado, né, dos adultos que realizam esse exame têm esse achado. Mas realmente é também, apesar de ser frequente, não pode ser deixada de lado. É um achado que realmente precisa de alguma atenção. Quais são as causas dessa doença? Bom, a gente pode dividir a esteatose hepática principalmente pelo motivo do consumo exagerado, abusivo de bebidas alcoólicas, e a esteatose por causas não alcoólicas. Então são dois grandes grupos, mas o principal, a gente tem que focar um pouco, normalmente causa uma esteatose mais grave é o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, mas o não relacionado a bebidas também é, de certa forma, preocupante. O não relacionado é em relação à alimentação? Isso. O não relacionado, então, temos essas duas formas, relacionada ao álcool e não relacionado. Dentre as não relacionadas, a gente divide na esteatose que causa inflamação e na esteatose que não causa inflamação, né? Essa que não causa inflamação normalmente é benigna, não tem muitos problemas. Mas essas formas de gordura no fígado não relacionadas à bebida alcoólica, elas são relacionadas principalmente com hábitos de vida, com obesidade, especialmente com diabetes, com hipertensão e com alterações do colesterol. Bom, então se a pessoa ela é obesa, por exemplo, e consome álcool excessivamente, o risco é ainda maior. Ah, sim, essas causas podem estar somadas e a gravidade daí vai ser maior. Aliás, o primeiro tratamento, tanto de uma forma quanto a outra, é diminuir ou evitar completamente o consumo de bebidas alcoólicas. Mas em relação ao consumo de álcool, é apenas quando é excessivamente ou não? Exato. Existem várias definições de consumo abusivo de álcool, né? Mas para o gastroenterologista, nós somos quantitativos, o negócio nosso é a quantidade. Então, 30 gramas por dia de álcool seria, para o homem, seria uma quantidade segura. Para as mulheres, um pouquinho mais da metade, 20 gramas seria a quantidade segura. Isso equivale, para as pessoas terem uma ideia, a 2 latas de cerveja dessas pequenas de 360 ml ou 2 taças de vinho de até 150 ml, são genericamente 2 doses de álcool, né? Isso equivale a 30 gramas do homem e metade disso seria a dose segura para as mulheres. Bom, existe algum sintoma ou é um mal silencioso? Normalmente não há sintoma algum, por isso que comecei falando que é um achado que aparece inesperadamente nas ecografias abdominais, que é o exame de imagem do abdômen mais frequentemente feito, né? Pode aparecer também tomografias, ressonâncias, são exames menos frequentes. Mas normalmente a pessoa não sente nada, vai fazer um exame por outro motivo, para avaliar a vesícula biliar, qualquer outro motivo, e aquela gordura no fígado aparece, causa um pouco de temor. E realmente, quando aparece, é bom que tenha um acompanhamento médico. Então, as formas de diagnóstico são basicamente os exames. Os exames de imagem, a forma frequente, é os exames de sangue, especialmente as transaminases, são 2 exames específicos para o fígado, podem estar um pouco alteradas na esteatose, né? Também denotando talvez um pouco mais de inflamação. Então, às vezes também se chega ao diagnóstico porque esses exames de sangue estão alterados e começa a se buscar causas e se chega na esteatose. São as 2 formas mais comuns, mas os sintomas propriamente são pouco frequentes. E qual o tratamento indicado? Bom, reforçando, o primeiro de todos é diminuir o consumo de álcool, tanto na forma alcoólica, que obviamente é o principal tratamento, quanto na forma não alcoólica da esteatose, se deve reduzir o consumo de álcool. Depois se deve perder peso. Isso é uma forma, para aquelas pessoas que estão com sobrepeso, se procura perder peso
mas com a ressalva de que não seja uma coisa muito rápida. A gente deve ter buscar uma perda de peso, mas de no máximo 1 quilo a 2 quilos por mês. Deve ser uma perda de peso gradual, porque quando se perde peso, essa gordura que a gente está queimando, ela passa pelo fígado, né, para fazer para explicar de uma forma mais simples. Então, quando se perde peso muito rápido, a esteatose tende a agravar no primeiro momento. Então, de forma geral, o tratamento busca uma perda de peso contínua, né, não muito rápida, mas continuadamente por vários meses até a pessoa chegar no seu peso ideal. E o acompanhamento médico também? O acompanhamento médico é fundamental para a gente fazer essa diferenciação de quando tem inflamação associada, que chama esteatohepatite. No caso de ter esteatohepatite, existe um risco, né, de aí chegando a uns 5% de evolução para cirrose. Alguma coisa pouco frequente, não é assustadora, porque das pessoas que têm esteatose, só uma parte delas tem esteatohepatite, das que têm esteatohepatite, uma pequena parte vai ter cirrose. Mas, de qualquer forma, se precisa o acompanhamento médico para a gente categorizar exatamente qual em que grupo essa pessoa está. Tá certo. Bom, nós conversamos com o Guilherme Sander, que é chefe do Serviço de Gastroenterologia e da Unidade de Endoscopia do Hospital Ernesto Dornelles. Muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde, Lívia.